E aí, galerinha do sétimo ano de História. Aqui é o professor Maxwell, nós vamos conversar hoje sobre a atividade número 6, tá? Em que o tema é o mundo moderno e a conexão entre as sociedades africanas, americanas e europeias. Certo? O objetivo é identificar os aspectos e processos específicos das sociedades africanas, americanas, antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas de organização social e desenvolvimento de saberes e técnicas. Ou seja, nós vamos falar sobre a interação no período das expansões marítimas entre essas sociedades, africana, europeia e americana. Certo? O objetivo dessa aula é identificar a produção de conhecimento, né? Não só na Europa, mas na África e na América. Né? Os nossos índios eles produziam conhecimento, os africanos produziam conhecimento, e muitos conhecimentos até bem mais desenvolvidos do que a Europa no mesmo momento histórico, certo? Então vamos seguir então. Deixa eu expandir a tela aqui, beleza, já falamos sobre isso. Vamos agora ao texto. Eu vou ler o texto com vocês para que, de modo surjam palavras que vocês não conhecem, eu posso explicar o significado para ajudar na compreensão do texto, beleza? Então vamos lá. Sociedades americanas e africanas, conhecimentos além da Europa. Atualmente, o modo de vida dos continentes americano e africano são muito semelhantes ao praticado no continente europeu, e isso se deve ao processo de colonização realizado pelos povos europeus. Entretanto, antes dessa imposição de sua cultura, costumes e crenças a esses povos, os continentes americano e africano eram habitados por civilizações que possuíam seu próprio modo de vida e conhecimento semelhante a dos europeus, e em várias áreas até mesmo maior. Tá? Então, esse parágrafo está dizendo o seguinte: nos dias de hoje, o nosso modo de vida é muito influenciado pelo europeu, por causa do processo de colonização. Né? Eu trouxe essa imagem aí desse rapaz bonito, né, de terno e gravata, justamente para exemplificar a imposição cultural. Ora, esse modo de vestimenta aqui, esse modo é o modo europeu de vestimenta, certo? Que está adequado ao clima lá, principalmente, né? É um tipo de vestimenta quente, né? É mais adequado a climas frios. Mas nós utilizamos aqui, principalmente as pessoas que trabalham em grandes empresas, né? É como se fosse um uniforme do empresário, que é o terno e gravata, mas é uma posição, mas é uma imposição, aliás. Não tem nada a ver com nossa cultura. Nós moramos num país quente demais. Que usar isso aqui é passar vergonha se você não tiver um desodorante muito bom, um perfume muito bom, né? Beleza, então. Vamos agora continuar com a leitura do texto. Diversos povos africanos, por exemplo, lidavam com a metalurgia há milhares de anos, utilizando técnicas sofisticadas, né, produzindo há cerca de 2000 anos aço em fornos que superavam de 200 a 400 graus centígrados, a temperatura atingida por fornos europeus até o século XIX, ou seja, a metalurgia dos africanos era muito mais sofisticada do que os europeus. O aço, né, o ferro, os instrumentos de minério eram muito mais resistentes e sofisticados do que os dos europeus, por exemplo. Professor, o que é metalurgia? Né? Viu aquele coisa do filme, né? As pessoas pegavam ferro, derretia, né? E ficava aquela tipo lava, né? Aí ele moldava e batia no ferro até ele se moldar ao objeto que você queria. Nesse caso aí é uma espada, certo? Vamos continuar. A matemática, a geografia, a geometria e a engenharia têm na África um conhecimento antigo. Matemática, certo? Geometria, né? Analisar as formas, né? Medir as formas, medir profundidade, medir a quantidade de água, né? E a engenharia
né, tem na África um conhecimento muito antigo, ou seja, isso não foi dos europeus, né, ou dos norte-americanos. Isso já existia há muitos anos, essas técnicas na África, inclusive aqui na América. A construção das pirâmides egípcias, em torno de 2.700 anos antes de Cristo, exigia um domínio avançado de engenharia baseado numa matemática capaz de projetar ângulos com 0,070 graus de precisão. É muita precisão, olha só, retinha, certo? No norte africano, na região que hoje compreende a Uganda, encontramos o saber antigo dos Banvoro, que já faziam cirurgia de cesariana antes do ano de 1879, quando o cirurgião inglês realizou essa técnica, certo? Na América, os incas utilizavam um sistema de irrigação e de técnicas complexas para manter suas plantações nas regiões montanhosas dos Andes. Este povo trabalhou ainda na construção de milhares de quilômetros de estradas e na criação de um serviço de correio para manter a comunicação entre as diversas partes do seu território. Os maias desenvolveram uma forma de escrita muito avançada, se notabilizando também pelos seus conhecimentos nas áreas de matemática, astronomia e arquitetura, né? Sistema de irrigação, né? Matemática, que nós já vimos aqui, né? Matemática, astronomia, né? E arquitetura, que são as pirâmides incas, né? Olha só, eles fizeram isso aqui quando não haviam guindastes, nada disso. Olha só a precisão, uma engenharia muito precisa, né? Eles, antes do século XV, já utilizavam argamassa em suas edificações, obtidas a partir da queima de pedra calcária, em um processo muito técnico. Os astecas, por sua vez, eram excelentes artesãos. Em uma das áreas em que se destacavam era a metalurgia, né? Criando várias peças de ouro e prata, certo? Eu vou trazer a minha imagem para cá agora, vou mostrar aqui, ó, uma técnica desenvolvida pelos maias, que eram as chinampas, né, que eles plantavam sobre o rio. Eles faziam ilhas artificiais e ali plantavam, chamados de chinampas, né? E essas ilhas não afundavam, mesmo estando cheias de terra, né? As chinampas também, o processo de arquitetura dos africanos, né, que construíram as pirâmides, né? Para quem não sabe, o Egito fica na África, né? Ali no nordeste da África, certo? Então, beleza. Desculpa esse zum que eu tô em casa e tô escutando o jogo do Flamengo ao mesmo tempo. Flamengo e Palmeiras, né? Mengo. Vamos lá. Vamos continuar agora para as atividades. Primeiro, observe atentamente as 3 imagens. Todas elas retratam cidades do século XV. Certo? A primeira é a cidade de Loango, na África. Ó. A segunda é a cidade de Tenochtitlan, no México, né, aqui na América. E a terceira é a cidade de Gênova, na Europa. Letra A. Quais as semelhanças entre elas? Né? São grandes cidades na época, certo? Quais as diferenças entre elas? Estão localizadas, certo? Os europeus se consideravam superiores e mais avançados, desenvolvidos do que os povos africanos e americanos. Você concorda com essa afirmação? Explique sua resposta. Né? Olha só, as cidades são muito parecidas, o tipo de tecnologia, de organização, de urbanização muito parecido. Os europeus podem se dizerem que eram mais desenvolvidos tecnologicamente do que nós? Né? Sim. Explique a sua resposta. Não, explique também. Beleza? Vamos continuar aqui. Atividade número 2. Observe atentamente a história. Né? Isso aqui é um quadrinho da Turma da Mônica, onde um índio aqui. E vocês sabem quando houve o primeiro contato entre índios e brancos no Brasil? Aí o Cebolinha. Claro, foi com os portugueses em 1500. Como você sabe? Pergunta a Mônica. Internet, responde o Cebolinha. Continua, pajé. Né? E o pajé continua. As duas culturas, portuguesa e americana, né, representada pelos índios, e a portuguesa pelos portugueses, né, e europeus, eram muito diferentes. Então, nada mais normal de que se estranhassem e se estudassem à distância.
né? Aqueles se olhando à distância, um estranhando o outro, e os índios perguntando: usam muita roupa. E os europeus olhando para os índios falam: usam pouca roupa. Por que será, né? Isso tem a ver com o clima, certo? Aqui muito quente, lá muito frio. Vamos lá, letra A. Item 2, letra A. Em que local ela se passa? Passa aqui na América ou lá em Portugal? Em que momento da história do Brasil está retratando? Hein? O Cebolinha responde. C. Quais grupos estão representados na imagem? Certo? 2 grupos. Como estão vestidos? Né? Cadê a seta? Tá aqui. Como estão vestidos esses grupos? Um grupo está assim, outro grupo está assado. Letra E. Por que estão vestidos assim? Eu até falei, lá tem um clima, aqui tem outro, certo? Mas explique isso aí. Letra F. Esse encontro aconteceu em abril de 1550, onde hoje é o estado da Bahia. Após pesquisar sobre as estações do ano no Brasil e analisar a imagem, reflita se estava calor ou frio naquele momento. E então responda. Na sua opinião, quem estava vestido de maneira adequada ao ambiente? Justifique a sua resposta aqui. Quem estava vestido de maneira adequada? Os índios ou os europeus? Por quê? Certo? Vamos aqui. Na G, é possível afirmar, através das roupas e das análises anteriores que foram feitas sobre os costumes e o clima da região, que os portugueses são superiores e mais desenvolvidos que os nativos americanos? Explique a sua resposta. Se você concorda, explique. Se você não concorda, explique também. Deixa eu levar minha imagem para aqui. Atividade 3. Leia a reportagem a seguir. O terreiro de Candomblé Azeoló de Alaorum, em Madureira, aqui no Rio, foi o mais recente alvo de ataques motivado por intolerância religiosa. Né? Intolerância religiosa é pessoas que não gostam da religião e vão lá e praticam violência contra essa religião. Não concordam, na verdade, e praticam violência. Na madrugada deste sábado, o local teve as telhas de seu muro arrancadas e 2 porrões de barros, né? Depositário de barro, que ficavam acima do portão totalmente destruídos, certo? Ou seja, num centro de Candomblé, de uma religião de descendente afro, né, de matriz africana, ela sofreu vandalismo, né, por pessoas que não concordavam com essa religião. Beleza. Pergunta. Após pesquisar o significado da palavra etnocentrismo e Candomblé, explique por que o motivo do ataque foi a intolerância religiosa. Etnocentrismo quer dizer o quê? Eu sou de uma etnia, então eu vou considerar que a minha etnia é superior às demais. Essa visão chama-se de etnocentrismo, tá? Eu considero que a minha etnia, ou raça, mas é melhor o termo etnia, é superior às demais, né? É melhor às demais. Candomblé. Candomblé geralmente as pessoas confundem com macumba. Não, macumba é um instrumento utilizado no candomblé. Candomblé é uma religião, as pessoas se vestem de branco, se reúnem em terreiro, né? Aquela religião de matriz africana. Mas vocês vão pesquisar direitinho, escrever o significado de etnocentrismo e o de candomblé. Escrever e explicar o motivo do ataque. E explicar por que o motivo do ataque ao centro, né, da reportagem foi por intolerância religiosa. Beleza? Tranquilidade, né? Ó, a gente se vê na próxima semana com a atividade número 7, ok? Ó, beijo vocês e aquele abraço.